O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Batacaço nas primárias argentinas. Oposição vence com larga margem. O que é um batacaço? É uma surpresa, é algo... Uma zebra? Não chega a ser uma zebra, mas é uma lavada. Ah, ok. Uma goleada. Uma goleada. Ok. E de fato, né, nós tivemos as primárias na Argentina nesse final de semana. E no domingo, dia 11, e o Alberto Fernandes ficou com cerca de 47% dos votos. E o Maurício Macri ficou com cerca de 33% dos votos. Cabe lembrar, né, Felipe, que a passo, né, que são as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, então você não pode passar por elas. São realizadas desde 2011 nesse formato, né? Eu digo, as eleições presidenciais. E elas têm um valor mais simbólico do que prático, né? Afinal, você corta por baixo, né? Os candidatos que não atingem 1,5% dos votos não estão aptos para concorrer, aí sim, às eleições presidenciais. E o que acontece? Como as candidaturas apresentadas, né, os partidos apresentaram as candidaturas em, digamos assim, acordo, né? Você não tinha dois candidatos do mesmo partido disputando a vaga. Como aconteceu nas eleições anteriores. Sim. Então você acabou perdendo esse caráter das primárias, como a gente usa o termo nos Estados Unidos. Só que essa questão que você citou, meu caro Matias, é interessante da gente pensar, né, que ela serve para você ter ali um piso eleitoral, né, que é desse 1,5%. E é mais ou menos o seguinte, tá, gente? Você tem essas eleições primárias. O candidato que não atingir esse 1,5%, ele já está limado. E aí, só para a gente fazer aqui um exercício hipotético de imaginação, se a gente tivesse a mesma regra aqui no Brasil no ano passado, né, teriam sido eliminados, pegando os resultados finais da eleição, claro, né? Imaginando que eles fossem, na verdade, as primárias argentinas, o primeiro turno, ficariam de fora das eleições Cabo Daciolo, Henrique Meirelles, Marina Silva, Álvaro Dias, Guilherme Boulos, Vera Lúcia, José Maria Emael e o João Vicente Goulart. A eleição para presidente para valer, né, ela só seria disputada entre 5 candidatos: Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e João Amoedo. Todos os outros teriam sido limados. E no caso da Argentina, Manuela Castanheira, do Nuevo Movimiento al Socialismo, o Alejandro Biondini, da Frente Patriota, o Raul Albarracín, do Movimento de Acción Vecinal, e o José Antônio Romero Férez, do Partido Autonomista Nacional. E então tivemos aí a eleição das primárias, e como você disse, ela tem um efeito simbólico, só que acabou sendo um sinal, né, muito forte de que, porque assim, a distância é muito representativa, né? A questão não é nem venceu as primárias, mas usando o termo que você usou, foi uma goleada. Porque lembrando que no caso argentino, o candidato pode ser eleito no primeiro turno, caso não atinja a maioria, se ele tiver 15 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. Isso, se ele tiver mais de 40% dos votos e uma diferença gorda, ou então mais de 45% dos votos e uma diferença menos gorda. Né? Então... E o Alberto Fernandes conseguiu 47,65% dos votos válidos. E uma diferença de 14%. Então, assim... Não, mais de 15%.
Porque o Macri teve 32,08%. E as primárias também são obrigatórias. Então, assim, mais de 75% dos eleitores participaram. Então, assim, não é que, foram votar só 3 gato pingado e as eleições finais podem ser muito diferentes. Porque, por exemplo, em Santa Cruz, justamente província natal do Néstor Kirchner, também estava se votando para governador e deputado provincial. E quem foi eleita para o governo desta província foi Alicia Kirchner, justamente a irmã do Pinguino. E o Pinguino Néstor Kirchner, o ex-presidente, ou seja, ela não é parente de sangue da Cristina, né? Isso. Elas são cunhadas, né? Já que elas deixam de ser cunhadas porque ela é viúva, mas é cunhado. Né? E por falar em pinguim, né? O Macri ganhou na Antártida. Isso não é brincadeira. Então, assim, o resumo dessa primária é o seguinte: o Macri tem 9 semanas agora, né? Ele tinha 10, ele tem 9 semanas para tirar uma distância, para tirar uma diferença que torna como plausível uma vitória do Fernandes em primeiro turno. A gente não está dizendo que ele vai ganhar em primeiro turno, mas é plausível você pensar nisso. Isso não era plausível antes das primárias. Todo mundo achava que o Fernandes vai ficar em primeiro, mas vai ter segundo turno entre os dois de qualquer jeito. E colocando no mapa, né, o Fernandes ganhou em quase todas as províncias, só perdeu em Córdoba, que tem se tornado um reduto macrista, mas que nas eleições provinciais em 12 de maio perdeu o governo. Inclusive a chapa de apoio ao Cambiemos, né, a Córdoba Cambia, que tinha como candidato a vice-governador o ex-árbitro Héctor Baldassi, perdeu para Hacemos por Córdoba, que daí foi uma coalizão de diversos partidos, entre eles o Partido Justicialista. Que é o partido do Alberto Fernandes. E aí... então, assim, esses são os dados, tá? O fato tivemos as eleições primárias, elas são obrigatórias, limaram alguns candidatos, essas são as regras, e a notícia, ela se tornou uma notícia grande porque ela demonstrou que é capaz do Alberto Fernandes vencer a eleição em primeiro turno, coisa que ninguém até aquele momento achava, tá? Todo mundo achava que, independente da vantagem que fosse, você teria segundo turno. O fato ligou ali uma luz de alerta, falando, pode não ter segundo turno. E o governo reconheceu o tamanho da derrota quando veio a público, antes mesmo da divulgação dos resultados oficiais. Isso, porque mesmo bocas de urna já estavam apontando. Aí a gente vai ver reações externas, reações internas na Argentina. Externamente, a coisa que chamou mais atenção, que muita gente comentou, e é uma discussão, inclusive, que acho que ela precisa ser um pouco mais aprofundada, foi o seguinte: os mercados reagiram mal. Né? Na manhã da segunda-feira, o dólar disparou 30% e, como a gente já falou aqui algumas vezes, quando a gente recebeu há bastante tempo atrás o Ariel Palacios, ele falou um pouco sobre isso. A economia argentina ela é muito dolarizada, ela é muito mais ligada ao dólar do que a gente. A Argentina tem um verdadeiro fetiche com o dólar, né? Lembrando que a Argentina, em um determinado momento, fez aquela burrada de colocar paridade com o dólar na Constituição. Então, a gente teve uma disparada do dólar, tivemos queda da Bolsa, 28% de queda da Bolsa, né? Tivemos ali um impacto que foi a segunda maior queda já registrada, só perdendo para o Sri Lanka quando estava em guerra civil, né? Assim, é bem diferente. Então, assim, os mercados reagiram mal. Só que, assim, é bom a gente pensar, refletir um pouco sobre isso, né? Se, assim, o interesse da população deve ser o mesmo interesse do mercado financeiro? Qual a ligação entre as duas coisas? O que é bom para um necessariamente é bom para o outro? Estou aqui só propondo uma reflexão, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você pode falar, o consumidor ele depende do dólar, né? A gente sempre fala que você ganha em real, mas você come em dólar. Ao mesmo tempo, o mercado ele vai usar as armas dele para os ganhos dele. Né? Os investidores, o pessoal da Bolsa, né? Você tem muitos interesses externos nesse caso, né? Já que, primeiro, nós tivemos o acordo
do FMI recentemente, e antes mesmo do acordo do FMI, quando o Macri, ele, digamos assim, acertou aquela questão dos fundos abutre, né, que eram chamados assim pela Cristina Kirchner, muitos agências de investimento estrangeiros, muitos fundos estrangeiros aplicaram dinheiro em títulos argentinos, tá? Quem traz essa informação, por exemplo, é o Nelson de Sá, falando que teve alguns grupos argentinos, alguns grupos de investimentos dos Estados Unidos chegaram a botar 10% da sua carteira na Argentina. Ou seja, você tem interesses de fundos dos Estados Unidos na Argentina, o que não necessariamente condiz com os interesses da população argentina. Então é interessante fazer essa reflexão também, né? Não necessariamente ligar uma coisa à outra. Elas estão ligadas, são reflexões importantes, porém não pode ser uma ligação automática. Tá? Foi o impacto maior e, como eu disse, os eleitores argentinos, eles... muitos podem até se sentir compelidos do tipo, não, peraí, quem são os caras lá fora pra dizer como a gente tem que votar? Né? Agora que eu vou votar mesmo, vou votar no Fernandes, vou votar em não sei quem, não vou votar no Macri, vou votar nulo, né? Sei lá, vou votar no Riquelme. E basta ver qual é a relação dos argentinos com as Malvinas para entender que a soberania nacional é algo muito caro a ele. Essa coisa da interferência estrangeira, né? E a retórica anti-imperialista é muito forte na Argentina. O próprio Perón é um grande símbolo disso. Sim, e lembrando que na Argentina todo mundo é peronista. Até quem não é. Até de esquerda, de direita, de extrema-direita, extrema-esquerda. O próprio Macri tá com peronista na sua chapa justamente para tentar impulsionar. Para dar uma acalmada. E... Tava pensando aqui, uma figura de consenso na Argentina, uma candidatura de consenso, seria de Simeone. O Simeone deveria ser o presidente da Argentina. Porque o Maradona ele já está meio desgastado. E o Maradona ele é muito ligado à esquerda, né? Então assim, o Maradona é aquela coisa, deixa ele como jogador de futebol, na política ele não vai dar certo. Os outros jogadores têm sempre uma vinculação muito clubística, né? Tipo Tevez. Então o Simeone deveria ser o técnico da Argentina. No Independiente ele não seria muito bem visto. Ou então o Sorin. O Sorin que tá militando contra sacolas de plástico na Argentina. É sério. Não sabia. Um abraço pro Juan Pablo Sorin. Que eu tenho certeza que nos ouve. Porque você tem que manter a boja. Inclusive, ontem foi aniversário de 115 anos do Argentino Júnior. Nossa, pensei que era aniversário de 115 anos do Sorin. Clube que revelou o Sorin e do qual o Alberto Fernandes é torcedor. Pra mim o Sorin surgiu no River, né? Mas como muitos jogadores que surgiram no River, na verdade foram roubados do Argentino Júnior. Roubados? Polêmica. Eu sei que você tem um amigo torcedor do River que ele vai ficar bravo. Vários. Não, mas um que mora aqui em São Paulo, inclusive. Sim. O Vitão, um abraço pra ele. Aí outras reações externas, né? A gente falou dos mercados. E aí, claro, a gente vai focar aqui na questão do Brasil. Porque a reação do governo brasileiro foi desastrada, tá? E a gente vai explicar por que essa avaliação. Porque, assim, inclusive, pessoas que concordam com a gente, né? Não são, são também diplomatas, são também alguns militares, inclusive, né? Que, assim, que os termos usados pelo Bolsonaro em relação à Argentina não foram muito bons. Daqui a pouco a gente vai entrar nos termos usados pelo Fernandes também, tá? Mas calma. O fato é, dia 12, o Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, diz que o estado pode virar Roraima se a esquerdalha vencer na Argentina. Salvo engano, ele deu essa declaração em Pelotas, que é uma cidade mais próxima da fronteira com o Uruguai do que com a Argentina. Mas tá ali, né? Não, sim, mas Você tá querendo mostrar que sabe geografia do Rio Grande do Sul. Não é essa a questão. Eu sei o que o senhor está fazendo aqui, se é aquele aluno exibido na aula de geografia. Não é essa a questão, é uma questão que também teremos eleição no Uruguai. Sim. Que no mesmo dia, inclusive. E que a esquerda tem grande chance de vitória, de manutenção do poder, no caso. As eleições do Uruguai e da Argentina vão ser no mesmo dia, em outubro. Imagina tá? o Rio da Prata como vai estar. Pois é. São as eleições buquebus. Buquebus é o ferry que faz Buenos Aires, Montevidéu, mas que é caro. Eu nunca viajei nele. Eu viajei, vale passeio.
Mas é caro, você tava lá ostentando. Não. Mas então, aí o Bolsonaro disse que, né, porque a Argentina viraria uma Venezuela, por isso a cooperação com Roraima, né, e aí você teria ali refugiados, imigrantes tomando, né, o Rio Grande do Sul de assalto. E agora eu quero me exibir. Eu vou... Agora! Eu vou declamar Noel Guarani, que é um poeta nativista, nascido na fronteira com a Argentina, que tem a Milonga de las Tres Bandeiras, que ele fala: tus mensajes galponeras tensaron en la oración, al pie del mismo fogón, los gauchos de Tres Bandeiras, que é justamente uma música que fala que os gaúchos têm três bandeiras, mas não têm fronteiras. Já tá aí apoiando separatismo. Aí no dia 13... o Bolsonaro novamente disse que ele vê com preocupação a questão do Mercosul, já que o próprio Fernandes disse que quer rever o Mercosul. O primeiro sinalizador é de que vai ser uma situação bastante conflituosa, tá? Aí, vamos lá, vamos continuar. Aí no dia 14, o Bolsonaro disse que bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Tá, ele falou isso em Parnaíba, perto de Teresina, no Piauí, né, onde ele estava ali num evento de produtores agrários, de produtores de frutas. Tá? E ele disse que tem que varrer a turma vermelha do Brasil e derrotar a corrupção e o comunismo nas eleições de 2022. Tá? Então, assim... novamente, os bandidos estão voltando ao poder. Ou seja, ele basicamente chamou o possível novo presidente da Argentina de bandido. Né? Eu sei que ele não nomeou, e ele pode estar se referindo a Cristina Kirchner, né? Mas assim, que inclusive tem um processo pendente contra ela. Mas assim, novamente, não são declarações muito inteligentes de fazer e que foram mote da... Aqui eu só vou divulgar, não vou nem ler e tal, mas foi o mote da coluna do Hélio Gaspari no Globo, do dia 14, que se chama justamente A Falta que Faz um Chanceler, dizendo que falta alguém para chegar e ou botar panos quentes, ou chegar ali no ouvidinho do Bolsonaro e falar: olha, Bolsonaro, não faz assim, né? Não usa essas palavras aqui. E só pedir, o Hélio Gaspari, ele usa os exemplos dos chanceleres dos governos militares, Médici, Geisel e Figueiredo, tá? Ele não está usando exemplos comunistas, entendeu? O dia que o Médici for comunista, aí é porque o debate político brasileiro foi pro buraco mesmo, tá? E uma coisa também que chama atenção, né, em relação a essas declarações é a paranoia, né? Porque você chamar o Alberto Fernandes, que eu vou bater nesse ponto novamente, é um cara que surgiu politicamente na União Cívica Radical, que é um partido de centro, e depois ele era braço direito do Néstor Kirchner, que não era nenhum... não era da extrema esquerda, né? Não condiz com a realidade. E lembrando, assim, a Argentina tem historicamente um movimento comunista, trotskista muito forte, que depois virou o peronismo de extrema esquerda, né? Os montoneiros, esses caras. Assim, o candidato mais à esquerda que restou depois das primárias é o Nicolás del Caño, que é candidato pela Frente de Izquierda e de los Trabajadores, que, fazendo uma analogia, seria o PSOL argentino. Aí, na quinta-feira, dia 15, né, então fica a sugestão de lerem a coluna do Hélio Gaspari. Aí na quinta-feira, dia 15, o Paulo Guedes disse assim: não podemos ficar pendurados na crise da Argentina. O Mercosul, claro, é um veículo de inserção do Brasil no comércio internacional. Mas se a Kirchner quiser entrar e fechar a economia deles, interrogação. Se quiser fechar, a gente sai do Mercosul. Se ela quiser ficar aberta, interrogação. Beleza, continuamos. O Brasil é uma economia continental, temos que recuperar nossa economia. Até aí, tudo bem. Tá? O que ele está dizendo é, olha, o Mercosul vai depender da postura argentina, né? Porque Brasil e Argentina são os dois principais parceiros, as duas maiores economias do bloco. Ok. Não usou as melhores palavras, mas perfeitamente ok. Só que ele continuou e emendou dizendo: desde quando o Brasil precisou da Argentina? Sendo que, assim, é uma frase extremamente desastrada, que vai repercutir mal nos nossos vizinhos, é claro, e principalmente a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. E é um daqueles parceiros comerciais, assim, a Argentina é destino
de 8,1% das exportações brasileiras, só fica atrás dos Estados Unidos com 11% e da China com 22%. E é a origem de 6,6% das importações. Fica atrás dos Estados Unidos com 15%, da China com 19%, empatado com a Alemanha em 6,6%. Talvez esses números estejam um pouco diferentes, porque esses números são em relação ao ano que acabou, né? Então hoje, depois de 8 meses quase de 2019, talvez eles sejam um pouco diferentes. Mas são os números de 2018, não estou pegando números de um século atrás, tá? E é um daqueles casos de países em que o Brasil consegue exportar produtos de maior valor agregado, consegue exportar serviços, tá? Não é que nem a China, que é o nosso maior destino de exportação, mas que é basicamente minério de ferro e soja. Tá? Para a Argentina, a gente tem uma pauta muito mais diversa de comércio. Então, esse tipo de declaração é desastrada. Isso aqui não é uma implicância com o Paulo Guedes. Isso aqui, assim, às vezes precisa de filtro, gente. Eu sei que tem gente que acha muito legal, que fez parte ali da campanha eleitoral, que o Bolsonaro é um cara que diz o que pensa. Ok, mas assim, nem sempre, sabe, você pode dizer o que você pensa num cenário internacional. Não é nem cenário internacional, é Poderoso Chefão 1. É o Vito Corleone falando pro Michael. E depois o Michael repete pro Fredo. Tá? Mas assim, são coisas que pegam mal. E aí a gente entra nas reações na Argentina. O Macri estava completamente grogue durante a semana. Sim, o Macri não esperava a derrota, ele deu entrevista com olhos lacrimejando e tal, né? Ele disse assim... Na segunda-feira que veio em cadeia nacional, ele falou que o kirchnerismo devia fazer uma autocrítica. Enfim, assim, a candidata à vice-presidência da chapa que conseguiu quase metade dos votos, ela que devia fazer autocrítica. Sim, do ponto de vista do resultado, né, tem isso. E aí, ele disse que a alternativa kirchnerista não tem credibilidade no mundo, o kirchnerismo isola a Argentina do mundo, seus eleitores precisam entender isso. Tá? Aí ele disse que a candidatura kirchnerista ela era muito complicada e que os eleitores não votaram nele por raiva devido à situação econômica, que entretanto é uma herança muito difícil do governo anterior, referência justamente a Cristina Kirchner, que vamos lembrar, é a vice da chapa, tá? É claro, ela tá de vice ali, ela vai ter um papel muito importante na política argentina, a gente não vai ser ingênuo de achar que ela vai ser uma vice decorativa, né? Trademark Michel Temer. Mas lembrando que ela não se dava com o Fernandes quando ele era chefe de gabinete do Nestor. Exatamente, eles não são a mesma pessoa, né? Aí teve essa reação do Macri, ele começou ali uma série de medidas que a gente vai comentar daqui a pouco, medidas econômicas, inclusive, porque, repito, ele tem que tirar uma diferença, né, muito, muito grande em pouco tempo. Depois ele declarou publicamente também que entrou em contato com o Fernandes para botar panos quentes, para propor, né, uma campanha limpa. Isso. Aí, então vou aproveitar, meu caro Matias, porque o que aconteceu? Né, junto com essas medidas dele aumentar o salário mínimo, ele publicamente, tá, pediu desculpas, né, por ter atacado o Fernandes, tá? E o Fernandes disse também publicamente que o Macri deveria permanecer no governo até o último dia e que ele teria ajuda do Fernandes em qualquer questão de transição. Aí ele tuitou, como você disse, né? Recentemente tivemos uma boa e grande conversa telefônica com Alberto Fernandes. Nos comprometemos a colaborar em todo o possível para esse processo eleitoral e a incerteza política que ele gera, que isso afete o menos possível a economia dos argentinos. Ele se mostrou com a vocação de levar tranquilidade aos mercados, respeito aos riscos de uma alternância de poder e vamos manter uma linha aberta direta entre nós dois. Ou seja, eles tentaram botar ali uma questão de civilidade entre os dois, em parte por causa do Bolsonaro.
Porque o Fernandes também rebateu o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro é racista, misógino, defendeu o Lula, porque o Bolsonaro criticou o fato do Fernandes ter visitado o Lula na prisão em Curitiba alguns meses atrás. Acho que foi no início do ano. Semanas. Não, faz pouco tempo. Ele já era o candidato. Já era o candidato. Sim. Ele disse assim: gostaria de dizer a Bolsonaro que Lula deveria estar livre para poder concorrer a uma eleição contra ele. Tá? Como posso acreditar na sentença de um juiz que depois vira ministro do candidato que era rival de Lula? Tá? Aí, nesse cenário aqui, por que eu digo que o Bolsonaro motivou esse sinal de civilidade entre os dois? O apoio do Bolsonaro ao Macri pegou mal pro Macri em certos círculos. Sim. Principalmente na província de Buenos Aires. Foi algo que o Santiago Rodrigues já tinha comentado, ele que participou justamente do especial do Mercosul, do ponto de vista do impacto do acordo em relação às eleições. Ele que fecha a segunda parte. E assim, na eleição para a província de Buenos Aires, a candidata do governo, a atual governadora Maria Eugênia Vidal, perdeu também de goleada para o atual deputado nacional Axel Kicillof, que foi ministro da Economia e das Finanças Públicas no governo da Cristina Kirchner. E uma outra coisa que está central nessa questão do pegar mal, e é isso que eu quero que os nossos ouvintes entendam, especialmente os nossos ouvintes que tenham votado no Bolsonaro, que é o seguinte: a violência das ditaduras militares, no plural, argentinas, é um tema muito mais sensível e muito mais presente no debate político argentino do que aqui. Foi que nem no Chile, quando o Onyx Lorenzoni disse que o Pinochet fez a economia do Chile, mesmo que ele tenha tido que fazer um banho de sangue, e aí ele foi repreendido pelos líderes da Câmara, e o próprio Piñera disse que não concorda com esses comentários sobre o Pinochet. Na Argentina isso pega muito mal, especialmente quando sai a notícia de que, Bolsonaro apoia Macri, e aí a notícia embaixo é: Bolsonaro fala sobre pai torturado de advogado brasileiro, no caso do presidente da OAB, né? Então, essa questão de como lidar com o histórico dos governos militares da América Latina na década de 20, eu estou usando plural, não apenas porque eu estou falando de vários países, porque vamos lembrar, a Argentina, na segunda metade do século XX, teve 3 ditaduras militares, tá? 3 diferentes. Inclusive, isso é um saco, porque você vive confundindo uma com a outra, quando a gente vai falar das coisas. Então, isso pegou muito mal. Por isso que o Macri está, inclusive, tentando se distanciar um pouco do Bolsonaro. O Macri, ele está assim, falando, olha, não, aqui vai ser civilizado, o Fernandes, ele já garantiu aqui, ele garantiu uma transição para os mercados, né? A carta de Lula aos brasileiros, né? Em 2003, 2002. Então, assim, foi uma coisa que pegou forte na Argentina. Teve impacto eleitoral, sim. Tá? Por quê? Porque uma coisa vai ser o anti-kirchnerismo, digamos assim. Outra coisa é você relativizar a violência das ditaduras militares na Argentina. Que além das violências internas, guerra suja, sequestro de bebê, tortura e tudo mais, teve a Guerra das Malvinas, que, como o Matias falou, é uma cicatriz abertíssima na Argentina. Tá? Ela começou a cicatrizar, assim, mas nem formou casquinha ainda. Tá? Pra gente parece coisa, né, de outros tempos, quase 40 anos de guerra daqui a pouco. E novamente, do ponto de vista simbólico, o governo Macri recebeu muitas críticas justamente por uma inoperância no tocante justamente o debate das Malvinas, né? Foi visto até de maneira superficiente em relação ao Reino Unido. E aí, o Fernandes, que assim, o Macri mandou ele fazer autocrítica, né? E aí ele fez uma coisa que no Brasil é outra coisa que está pegando muito no debate político, e ele foi inteligente, que é o seguinte: o Bolsonaro falou, se o Fernandes vencer, a Argentina vai virar uma Venezuela, não, porque a Venezuela foi um debate político importante aqui no Brasil na época das eleições. O que o Fernandes fez? Pegou e falou: é preciso recompor a constitucionalidade na Venezuela, e Maduro não a garante. Ele lidera um regime autoritário.
O relatório da Bachelet, né, se referindo ao relatório da Comissão de Direitos Humanos, né, do Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que foi liderado pela Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ele falou que o relatório é de uma gravidade enorme que revela os abusos do governo autoritário de Maduro. Então ele foi lá e já falou, olha, não vem com esse papo de Venezuela pra cima de Moá. Tá? Mesma atitude tomada pela Frente Ampla no Uruguai, que está se distanciando. Está começando a se distanciar. Apesar de liderar, né, o grupo de Montevidéu, que justamente está buscando uma negociação. Contrapor o grupo de Lima. Então, assim, ele já pegou e falou, olha, não vem com essa de me vincular à Venezuela, o Maduro não garante constitucionalidade venezuelana, o relatório da Bachelet mostra abusos, mostra coisas absurdas que devem ser repudiadas. Então ele foi lá e já botou a carta na mesa, né? Em vez aí de, por exemplo, alguns políticos brasileiros aí, parece que quer, né? Enfim. Então, essas foram basicamente as reações. E aí, como parte, né, dessa reação e de angariar eleitorado, né, o Macri foi lá e determinou aumento do salário mínimo, congelamento de combustíveis, aumento de bolsas estudantis, aumento de um auxílio ali, uma assignação universal por hijo, né, que, assim, entre aspas, é um Bolsa Família argentino, né, aumento do piso do imposto de renda. E aí, a Vivian vai explicar pra gente, né, essas medidas com mais detalhes, só que... Que algumas ele já voltou atrás também. Isso, só que o Fernandes, ele fez uma declaração interessante. Ele falou, pacote de Macri é o Pai Nosso que ateus rezam antes de morrer. Ou seja, ele não acredita naquilo, porém no desespero, né, ele tá lá rezando o Pai Nosso. E, Felipe, essas medidas econômicas, elas podem ser chamadas de populistas? Um pouco, né? Você congelar preço é uma coisa, né, completamente populista. Só que isso não quer dizer... Novamente, já tem gente dizendo, o Macri, né, ele esquerdista! Já estão chamando o Macri de esquerda aqui no Brasil. Não. Ele tá, a frase do Fernandes eu achei muito interessante por isso, porque assim, é uma medida completamente eleitoreira. Tá? E que não combina com as medidas econômicas tomadas no resto dos 3 anos. No início do governo, especialmente, e nas que foram garantidas com o acordo com o FMI. Porque vamos lembrar, o FMI ele não chega e te dá o dinheiro e fala, olha, faz o que você quiser. Ele fala, olha, tá aqui o dinheiro, mas tem que cumprir algumas condições para que eu tenha certeza que você vai conseguir me pagar. Né, aquelas medidas de austeridade que foram sempre muito presentes na política brasileira na década de 1990, né, quando o governo Fernando Henrique usou o FMI como parte ali de um processo de garantir a estabilidade do real. Dentre outras coisas, é claro. Um exemplo que a gente sempre dá aqui, né, que é sensacional, os mais jovens não vão ter essa noção. Me sinto muito velho falando isso. Mas... quando na década de 1990 se falava em FMI no noticiário, né, aqui no Brasil. E aí teve uma vez que o Dimba, né, o centroavante Dimba, jogou no Botafogo, né, jogou em muitos clubes, ele estava no Brasiliense, se não me engano, ou no Brasiliense ou no Goiás. Ou no Goiás, era um dos dois, né? E aí ele tava reclamando, né, ele tava puto com a arbitragem, ele tava saindo de campo, e aí o repórter falou, pô, Dimba, né, que é isso? Você tá chateado com a arbitragem e tal? Aí ele, não, pô, ali foi pênalti, o cara não deu nada, teve isso, teve aquilo. Não, pô, tem que chamar a polícia, tem que chamar a juiz, tem que chamar o FMI e tal. Querendo dizer FBI. Acho que ele quis dizer FBI, sei lá, mas FMI tava tão presente, né, que, assim, foi citado por um centroavante de futebol ali num jogo qualquer. E no caso da Argentina, voltou aos noticiários nos últimos anos. Sim, né, agora especialmente com o acordo do Macri. Que em valores absolutos foi o maior também desde a criação do Fundo Monetário Internacional. Claro, proporcionais não, mas em absolutos sim. Então passemos agora para a nossa especialista, que volta depois também com a coluna regular, mas aqui ela vai falar basicamente da política econômica do governo Maurício Macri. Oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Eu vou falar hoje sobre 2 assuntos que eu acho que são muito importantes e eles alternam entre conjunturais e estruturais e apontam análises para os próximos anos, curto, médio e longo prazo.
como poderia deixar de ser, eu falar um pouco sobre o impacto das eleições da Argentina nas medidas do Macri. O Macri foi eleito numa mudança de direcionamento da Argentina, uma reversão de um espectro à esquerda para um direcionamento à direita, e muito, muito incisivo e muito relacionado à meta de austeridade fiscal. A Argentina é um país que sofreu por uma sucessão de escaladas da sua dívida pública, que tem uma correlação também com a questão cambial, que na Argentina é outro drama, e essa sucessiva escalada do aumento do seu endividamento tem impactos dramáticos, como, por exemplo, a inflação. Então, a entrada do Macri sinalizou 4 anos atrás, mais ou menos, uma tentativa de superar esse problema pela austeridade, que é uma análise muito cara no sentido de ser largamente utilizada e replicada em diferentes lugares e em diferentes momentos. Então, o Macri entrou com esse desafio, entrou com essa proposta, mas a gente vem acompanhando que, na verdade, a situação da Argentina não só não melhorou o que se esperava, mas como em alguns momentos se viu uma deterioração muito significativa, tanto do câmbio, a resposta do câmbio na mudança de um câmbio com intervenção do governo direto, como era no kirchnerismo, difícil falar essa palavra, e o impacto que teve essa mudança no câmbio, uma desvalorização significativa do peso, a tentativa via pacote do FMI, uma medida que a gente aqui no Brasil conhece significativamente, usamos já algumas vezes, mas o efeito na dívida pública. Então, toda essa análise de como foram esses últimos anos na Argentina se traduziu numa reversão das expectativas sobre o que serão as eleições em outubro, em que existia uma previsão de um empate técnico entre o Macri e a chapa da Cristina Kirchner. Eu sei que vem encabeçada por ela, mas talvez seja ela e o calcanhar de Aquiles nas previsões. Mas a mudança nos resultados e a diferença de 15 pontos percentuais acendeu um super sinal de alerta. Tanto acendeu um sinal de alerta nos mercados, onde a Bolsa da Argentina desvalorizou o que não desvalorizava há 18 anos, desde 2001, quanto na resposta do atual presidente. A resposta imediata dele foi um pronunciamento que tem algumas linguagens para a gente interpretar. A própria linguagem dele, um pedido de desculpa na sequência da declaração dele, culpando a Cristina Kirchner e os argentinos em alguma medida sobre a situação que o país se encontra, quanto a liberação de um pacote econômico, digamos assim, ou a adoção de medidas completamente contrárias à própria bandeira dele. Então, assim, de uma tacada só, ele falou que ele ia aumentar o salário mínimo, dar incentivo para os trabalhadores, cortar o imposto de renda, dar subsídio para pequenas e médias empresas, incentivos fiscais, e ainda flertou com o congelamento de preços dos combustíveis. Bom, isso representa, como eu falei para vocês, uma reversão absoluta. Assim, vou começar de baixo para cima. A primeira, o congelamento de preços, que ele também já tentou fazer, assim, isso não é inédito, mas abandonou quando começou, tentou usar esse dispositivo com o início da escalada da inflação, mas na ausência de um impacto, na ausência de um resultado, abandonou, mas voltou com essa ideia que também foi abandonada. Mas o primeiro ponto é que, quando você fala de preço,
Quando você mexe em preço, você está mexendo com a variável fundamental da economia, que não é só um número, é um reflexo de decisões pregressas, de decisões de investimento, decisões de produção, decisões, por outro lado, de consumo e como que essas pontas se conectam através do preço. Então, quando você altera os preços, você altera todas essas decisões pregressas e as expectativas futuras. E isso, em grande medida, é o que faz com que a gente observe que congelamento de preços não funciona. Enfim, eu costumo não ser tão incisivo na opinião, mas o congelamento de preços costuma gerar esse efeito. O outro ponto é a valorização do salário mínimo, que é claro que sempre tem um efeito direto, imediato e muito sensível à população, porque está falando da sua renda e da capacidade do seu poder de compra. Mas o que eu queria colocar aqui, em termos analíticos, é que junto com o aumento do salário mínimo, o corte no imposto de renda, o aumento de subsídios e incentivos fiscais, vem a negação da principal agenda do Macri, que é a austeridade fiscal. E, além disso, você tem um custo inicial direto dessas medidas, 40 bilhões de pesos. Além disso, você causou, pela autoridade monetária, uma necessidade de resposta também imediata, aumentando a taxa de juros da Argentina para 70%. E isso faz com que o custo desses gastos vão sendo ultrapassados, vão aumentando significativamente. Então, esse custo inicial que eu falei de 40 bilhões de pesos desse desembolso direto vai sendo traduzido, vai se ampliando tanto pelo aumento da taxa de juros quanto da própria cobrança dos investidores de resposta a essas medidas contrárias ao que estava previsto anteriormente. O que, no limite, também impacta a inflação e também a taxa de câmbio, porque você tem uma evasão dos investimentos, apesar de, por exemplo, essa semana ter saído que a gente teve um aumento do investimento estrangeiro direto na América Latina, não na Argentina. Então, você cria uma série de consequências que é uma resposta política, e é uma resposta política imediata ao resultado das eleições, porque essa cartilha de medidas, ela tem muito mais relação com a agenda da Cristina Kirchner, do kirchnerismo, apesar do cabeça de chapa não enfim, tem uma certa dubiedade, né? Quais são as... É um cara tido como mais moderado. Então, você tem uma reversão, você tem um alinhamento muito maior com o opositor do que com a própria agenda do Macri. De novo, isso é claro que isso tem efeitos, isso pode ter efeito no curto prazo, de alguma forma reverter o resultado dele e ele voltar com a agenda original, a agenda para a qual ele foi eleito inicialmente, na hipótese de ganhar as eleições, mas essas medidas, ainda que não tenham durabilidade, assim, um mês que estejam em vigor já representam um custo significativo presente e futuro. Então, é muito importante que a gente acompanhe isso, até porque a gente está aí no meio de um acordo que foi assinado entre a União Europeia e o Mercosul, muito importante, nos programas que foram feitos, tanto na coluna que eu fiz, quanto depois no programa especial, a gente falou o tempo inteiro que esse acordo, a efetividade desse acordo estaria relacionado tanto às decisões de fato e a conjugação e a coordenação entre os diferentes interesses dos diferentes parlamentos que compõem os países envolvidos, os blocos envolvidos, quanto também das decisões invisíveis dos interesses políticos nesse sentido. Então, por exemplo, o resultado das eleições já foi super mal visto, mal avaliado aqui no Brasil, com ameaça inclusive de saída do Mercosul. Então, assim, é algo que a gente tem que olhar meio que na lupa mesmo para entender esse processo de um modo mais efetivo para tentar prospectar uma análise para o futuro. E, Felipe, antes de sair das primárias argentinas, um dado curioso também é que para o governo da cidade autônoma de Buenos Aires, que tem um status diferente, né, justamente por ser a capital federal, o segundo candidato mais votado foi o Matias Lammens, que é
o atual presidente do São Lourenço também. Lembrando que o Maurício Macri teve como seu primeiro cargo eletivo a presidência do Boca Juniors, onde ficou por 12 anos e com isso conseguiu... Foi o que catapultou a sua imagem. Conseguiu criar a sua imagem política. Matias Lama está tentando fazer o mesmo, só que no bairro de Boedo, que é onde o São Lourenço... É o bairro de origem, né? É o bairro do seu estádio mais tradicional, que foi expulso pela ditadura militar, enfim, que... A Boedo Volveremos. Volveremos, enfim. Ele não ganhou nesse bairro, justamente porque muitos moradores do bairro não querem a volta do estádio. Torcedores de outros times, enfim, mas porque imaginam que a volta de um estádio vai trazer muito transtorno para a vida cotidiana. Só um detalhe curioso. Agora a gente pode cruzar a fronteira. Não, apenas aproveitando, fazendo um jabá, então, quando o Macri foi eleito, você escreveu um texto lá no site Xadrez Herbal sobre a origem futebolística de diversos políticos na Argentina e também do Pinheira. Sim. Né, que também tem uma origem como cartola. Pinheira, o Tabaré Vázquez, o Horácio Cartes, o próprio Fernando Collor de Mello. E aqui em São Paulo, o André Sanches, ele era deputado, mas ele chegou até a cogitar outros voos, tipo governador, ex-presidente do Corinthians. Então fica a sugestão de vocês lerem esse texto do Matias, que é muito legal. Também. Então agora a gente cruza, né, a fronteira. E outra coisa, o Maurício Macri é o presidente do Boca, daquele time do Boca que venceu a Libertadores contra o Palmeiras em 2000. Aí vocês podem até dizer, por isso, né, o Felipe vai fazer comentário clubista. Não, porque ele é o cara ali. Eu não vou usar verbos que possam abrir margem para processinhos, mas ele tinha o telefone do Baldo Aquino no celular. Tá? Ele tinha o celular do Epifânio Gonzalez na agenda também. Tá? Então, assim, já eram indícios. E os torcedores do Corinthians, inclusive, têm que se solidarizar comigo, porque... Quando joga time brasileiro com o Boca Juniors e o juiz é paraguaio, irmão, você sabe que já vem coisa ruim. País sede da Conmebol, você sabe que já vem coisa ruim. Os corintianos que estão me ouvindo são solidários, sim, que eu sei que eles também foram roubados pelo Amarija, no caso. Com o filho do Baldo Aquino de bandeira. Pois é, tá o pai, tá o filho. Tá? Então fica aqui o meu desabafo. E os São Paulinos já conheciam o Baldo Aquino da final da Supercopa de 97. 3 anos antes. Nossa, eu não lembro. Supercopa São Paulo e River. Nossa, eu não lembro desse jogo. Um assalto no Monumental de Nunes. Agora a gente cruza a fronteira e vamos até o Paraguai, onde a polêmica, né, sobre Itaipu continua muito forte. Por quê? O presidente paraguaio foi convocado, tá, a depor ao Ministério Público no início da semana, tá, para falar sobre o caso Itaipu perante um grupo de promotores, tá? Marcel Pesci, Suzy Riquelme, não sei se tem parentesco com a Larissa Riquelme, no caso do Paraguai, ou com o Juan Román Riquelme, no caso da Argentina, e Liliana Alcaraz, foram até a residência oficial, tá, colher o depoimento do presidente. Tá? Sobre o acordo. O depoimento, é claro, né, não foi revelado o conteúdo, faz parte, né, da investigação sobre o acordo, tá? Sobre as conversas vazadas sobre o acordo, inclusive. Uma das promotoras disse que, na verdade, era uma conversa informal, né? Era apenas obter informações, não era um interrogatório, né? Claro, para evitar ali um climão político. E, Felipe, uma coisa curiosa também é que ontem completou-se 1 ano do mandato do Marito. Só 1 ano? Só 1 ano. Parece que ele já está no poder há uns 3. Pois é. Aí, na quarta-feira, o Última Hora do Paraguai publicou uma pesquisa com 1.200 entrevistados, dizendo que 69% classifica o seu governo como ruim ou muito ruim. Tá? E os outros é 69,3 e 30,7, né, para ser os números exatos. Considera o governo bom ou muito bom. Não tinha a alternativa regular, tá? Então, assim, e detalhe, a mesma pesquisa que foi realizada pelo Centro de Investigação e Estudos Socioeconômicos diz que ele é desaprovado pela maioria das pessoas filiadas ao Partido Colorado, que é o partido dele.
Tá? Então, assim... E lembrando que a gente já explicou que a configuração do Partido Colorado, até por ser o partido que praticamente governou o Paraguai no século XX, é muito complicada. Sim. Arrisco dizer que seja mais complicado que o peronismo. E o Partido Colorado, né, é um partido histórico também, né? É um partido desde o século XIX. Desde o século XIX. Sim. Além disso, antes de falar da relação com a empresa brasileira, a Leros, o senador paraguaio Eusébio Ramón Ayala, que é da oposição, ele declarou que o Marito, né, o Mário Abdo Benítez, ele quer acelerar um processo de impeachment por saber que não tem votos necessários para abrir o processo. Então ele quer esvaziar o processo de impeachment, porque você não pode ficar pedindo impeachment toda hora, né? Então ele quer que vote logo antes que surja alguma coisa. Tá? Quem escreve um pouco sobre essa situação é a Silva Colombo na Folha. A declaração desse senador eu tirei de lá, tá? E aí entramos na questão da empresa, né, das negociações com a empresa Leros, né, sobre a energia, né, entre Brasil e Itaipu. Nós tivemos documentos publicados pelo ABC Color, novamente, na terça-feira, dia 13, mostrando que a Leros fez, de fato, uma proposta de compra que seria ilegal, tá? Para a Administração Nacional de Eletricidade, a ANDE, a estatal paraguaia que negocia, né, a energia do país, e a ideia era, olha só, isso daqui está no documento, tá? Revender essa energia no Brasil de forma mais cara e dividir o lucro com a estatal. Tá? É o bom e velho esquemão. E nesse documento estava escrito Amado Mestre. Aí, o mesmo ABC Color, tá? Trouxe informações de que executivos brasileiros viajaram ao Paraguai em voos privados desde abril desse ano, tá? Incluindo o Alexandre Giordano, que a gente citou no programa anterior, que é suplente do senador Major Olímpio de São Paulo, que é da base do governo. O representante do governo paraguaio era aquele assessor jurídico do vice-presidente, Hugo Velasquez, que a gente também já citou, já puxamos a capivara dele. É um cara assim que, né, é uma figura assim digníssima na política paraguaia, né? Sim, toda a família dele é muito competente porque trabalha em tudo que é caro, tá? E o Alexandre Giordano viajou junto com um diretor da Leros e um advogado, realizaram a proposta no dia 27 de julho, com a assinatura de Kleber Ferreira, diretor executivo da Leros. Tá? No documento é o seguinte: a estatal paraguaia receberia $31,50 por megawatt. O Brasil pagaria, a Leros, melhor dizendo, né, pagaria 30% de energia no dia do recebimento, os outros 70% depois de 8 dias úteis. Tá? Depois, nos 3 primeiros meses, depois passaria para um pagamento integral. E aí o texto diz que quando a empresa compradora vender energia a um terceiro por um valor superior a $35 por megawatt, a metade dessa diferença se divide em 2 partes iguais, a ANDE ficaria com 50% e a Leros com os outros 50%. Ou seja, qual o cenário que o ABC Color está desenhando? Que o governo brasileiro teria pressionado, feito lobby durante as negociações para tirar aquela cláusula que determinava que não haveria exclusividade na venda de energia excedente paraguaia, que foi o motivo do primeiro diretor da ANDE ter renunciado, porque ele se recusou a assinar o acordo. Essa energia excedente seria então vendida a Leros, representada por esse empresário Alexandre Giordano, filiado ao PSL, suplente do senador Major Olímpio. Essa energia seria vendida mais cara dentro do Brasil e a Leros e a ANDE dividiriam os lucros. Tá? Esse é o cenário que o ABC Color está desenhando. Junto com isso, o jornalista Lúcio de Castro, via sua agência Spotlight, né, uma agência de jornalismo investigativo, trouxe algumas outras informações. Então, eu vou aproveitar aqui e vou ler
tá? Pelo menos a primeira parte aqui da matéria do Lúcio de Castro. Que é aqui da casa também, todas as quintas-feiras com o Mauro César Pereira, chega com muito mais que futebol. E vocês podem entrar no site da agência Sportlight, que lá inclusive tem imagens dos documentos, tá? Então é o seguinte, o Alexandre Giordano, ele no dia 6 de abril de 2018, ele se filiou ao PSL. 10 dias depois, no dia 16 de abril, ele se desincompatibilizou de participar de uma empresa que tinha entre as atividades registradas o comércio atacadista de energia elétrica, tá? Ele, ao fazer isso, coloca o seu filho, Luca Giordano, como único sócio. O Luca Giordano, então, tinha 17 anos e foi emancipado pelo pai em registro em cartório, tá? Na Enfermagem Empresa Brasileira de Bioenergia, certo? No dia 3 de outubro de 2018, ou seja, avançamos alguns meses na frente, Kleber Ferreira da Silva e Adriano Tadeu de Guirmendian, sócios do Grupo Leros, que comercializa energia e teoricamente seriam concorrentes do Alexandre Giordano. Essas informações foram obtidas na Junta Comercial do Panamá. Eles abriram uma offshore no Panamá, chamada Novel Industries, no dia 3 de outubro de 2018. Exatos 4 dias antes do primeiro turno de 2018, quando o Alexandre Giordano entrou como suplente do Major Olímpio. Um outro terceiro sócio dos dois nessa offshore é Celso Bispo dos Reis, tá? Que forneceu um endereço no Butantã, que funciona um cabeleireiro, manicure e pedicure, que está em nome de Larissa de Guirmendian, que, além de ter o mesmo sobrenome, né, do Adriano Tadeu, também é acionista do Grupo Leros. Lembrando que a sede da empresa em que o Alexandre Giordano recebeu a proposta, recebeu os documentos, é no mesmo edifício onde funciona o diretório estadual do PSL aqui em São Paulo, tá? Na zona norte da cidade. Tá? Lembrando, não é crime ter empresa no exterior, desde que tudo declarado na Receita Federal, tá? Desde que seja tudo certinho. Aí, no dia, né, esse ano, o Bolsonaro encontrou o presidente do Paraguai para assinar o acordo. Um mês depois, o Alexandre Giordano, acompanhado do Kleber Ferreira, né, foram ao Paraguai. Ou seja, você tem toda uma movimentação entre esse Alexandre Giordano, que tinha uma empresa teoricamente do mesmo ramo, colocou o filho emancipado como dono da empresa. Vejam só, nada disso por si só é ilícito. É o conjunto das coisas que começa a virar um quebra-cabeças, tá? Né? E repito, muito disso vem da imprensa paraguaia, tá? Do ABC Color. Tá? Na mesma matéria da agência Sportlight, né, o Lúcio de Castro colocou, né, que mandou e-mail para o Kleber Ferreira da Silva, mas não obteve resposta, e fez contato com o Alexandre Giordano, que não respondeu o contato, não retornou o contato. Tá? Então, assim, é um quebra-cabeça que começa a ficar bastante, né? Muitos indícios separados. Repetindo, nada disso por si só é crime, mas é uma movimentação de diversas peças nesse quebra-cabeça que não dá para não levantar uma sobrancelha. Né, de algum, né, essa divisão de lucros, esse acordo, esse lobby pelo fim da cláusula, né, que não determinaria exclusividade, que é o que começou a gerar polêmica no Paraguai, porque vamos lembrar, o acordo inicial determinava, olha, o Paraguai não precisa ter exclusividade para quem ele vai vender energia, tá? O Paraguai vai ter lá a energia excedente, ele pode vender para Leros, pode vender para Eletropaulo, pode vender para o Matias, pode vender para a prefeitura de Pelotas, pode vender para o Festival de Cinema de Gramado, pode vender para quem ele quiser, tá? Aí,
por pressão na negociação, não, vamos colocar aqui, ó, pá, exclusividade e tal, pá, inclusive tem uma empresa aqui que pode fazer o serviço, a empresa tem uma ligação com o PSL, ou seja, tem toda uma circunstância que torna esse cenário um pouco mais complicado de se, né, um pouco mais suspeito. E, novamente, no Paraguai, repetindo uma coisa que a gente já falou várias vezes, Itaipu é um símbolo nacional, tem um peso enorme na economia, tem um peso simbólico para o país, né? Então acaba sendo também muito mais pesado do lado de lá, certo? Vindo aqui para o Brasil, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na segunda-feira, no dia 12, para barrar a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, tá? Dizendo que ele não obedece os critérios necessários para o cargo, tá? E o líder da oposição no Senado, o Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também veio a público para denunciar, né, que estão tentando fazer a sabatina secreta do Bolsonaro justamente na Casa Alta. O próprio Eduardo disse que não queria uma sabatina secreta. E o Eduardo Bolsonaro que virou um parafraseador tosco do von Clausewitz, né, que ele falou que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. É uma frase de lápide. Assim. E aí, sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro ser nomeado embaixador, a gente já fez um programa em que isso foi a pauta principal, tá? Se você não ouviu, ouça para entender os nossos comentários, a nossa perspectiva. Mas o Luciano Bivar, né, presidente do BSL, ele defendeu a nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, colocando muito a questão do relacionamento, né, do bom relacionamento com o Donald Trump. E aí ele evocou, né, o exemplo da Catarina de Aragão, né? Dizendo que é algo comum, porque a Catarina de Aragão ela foi lá para ter boas relações e, né, ela foi embaixadora da Espanha na Inglaterra e aí depois, né, virou, né, esposa, né, do Henrique VIII e tudo mais, né, uma das várias esposas do Henrique VIII e tudo mais. E aí, ou seja, estamos voltando para a Idade Média. Foram palavras dele, né? E aí o que acontece? Chegamos ao ponto em que páginas que não tem absolutamente nada a ver com política tem que comentar as coisas, né? Algumas bobagens ditas. Aí eu queria aqui até citar, né? Recomendar um texto da página Tudor Brasil. Dinastia Tudor, Renascimento e outros períodos da história, no Facebook. Eles têm cerca de 43 mil seguidores. Ô, louco. E eles fizeram um texto dizendo como isso foi uma bobagem, né? Porque a situação era diferente, né? Então, nesse momento, ela tem quase 5 mil compartilhamentos, esse post, mais de 8 mil reações. A página é facebook.com/Tudor Brasil. Tudor, né? Tudor, o nome da dinastia, o nome da série. É um tema que sempre, né, chama a atenção de muita gente, né? É um tema muito romantizado, presente na ficção, muito presente nas obras do Shakespeare, né? O que acaba colaborando, né, para esse cenário. Então tá aí, a página Tudor Brasil teve que entrar nessa discussão. Eles inclusive falam, olha, quem acompanha a página sabe que não falamos de contexto político atual. É uma página para falar da dinastia Tudor, né? Só que acabou chegando nisso. Aí, outras duas notícias em relação ao Brasil. Uma é que um egípcio procurado pelo FBI, chamado Mohammed Ahmed El-Zayed Ahmed Ibrahim, ele está no Brasil. Tá? Ele chegou no Brasil de forma regular, tá? Ano passado, em fevereiro de 2017, desculpem. Ele é casado com uma brasileira e ele tem uma empresa do ramo moveleiro aqui em São Paulo. Ele é procurado pelo FBI por possíveis ligações com a Al-Qaeda. O seu advogado, Ronaldo Vaz, disse que ele é um perseguido político e que ele vai prestar todos os esclarecimentos necessários à Polícia Federal de forma voluntária. Tá? Ele disse que o seu cliente ele é de um movimento chamado Al-Gamal Islamia Egypt, que apoiava o Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. Com a queda de Morsi, houve uma mudança no sistema jurídico, o partido foi criminalizado. Pessoas desse partido foram presas e mortas ou fugiram do país, tá? Dizendo que, na verdade, não é o FBI que o deseja, mas que as autoridades egípcias
que solicitaram aos Estados Unidos, né, que acha o cara porque suspeitavam que ele estaria nos Estados Unidos, tá? Mas ele vive em São Paulo como situação regular e disse que vai prestar todos os depoimentos necessários, tá? Se vocês quiserem uma matéria bastante extensa sobre isso, nós temos na Folha de São Paulo autoria de Flávia Mantovani, tá? Dando os devidos créditos, que conversou com o advogado do cidadão egípcio, certo? E para os nossos ouvintes que acompanham, sabem que de fato o Egito, né, após a queda do Mohamed Morsi, de fato passou por um cenário ali de um verdadeiro expurgo, né, de pessoas ligadas à Irmandade Muçulmana. Além disso, o prefeito de Pacaraima pediu reforço na segurança, já que teremos amanhã, dia 17, um protesto, né, contra a entrada de venezuelanos no município, marcando um ano, né, daquele episódio lamentável de um ano atrás, quando habitantes da cidade agrediram venezuelanos e incendiaram os seus pertences. Tá? Então, para marcar um ano dessa bizarrice, tá? Pessoas vão fazer protestos contra os venezuelanos e o prefeito pediu reforço na segurança, certo? Aproveitando o assunto, vamos até a Venezuela, em que tivemos a notícia, principalmente, foi que o Maduro, para ali conseguir driblar, né, algumas sanções dos Estados Unidos contra integrantes do seu governo, fez uma grande mudança ministerial, né, trocando 7 ministérios, tá? Incluindo aí uma mudança de perfis, pessoas de perfis mais jovens. 5 dos novos ministros têm menos de 40 anos de idade, tá? Foram modificados os ministérios de Agricultura Urbana, Turismo e Comércio Exterior, Desenvolvimento Mineiro Ecológico, Ministério da Mulher, Educação Universitária, Ecossocialismo, Obras Públicas e também a Secretaria Executiva de Programas Sociais do governo venezuelano, tá? Mas o principal foi, como eu disse, poder contornar as sanções contra indivíduos integrantes do governo, tá? Mas o impasse entre o governo Maduro e a oposição, de certo modo, continua. O governo ainda não anunciou como vai ser a questão de eleições ou não. A outra coisa que não chega a ser uma notícia, mas, né, um relato ali, uma investigação, é de que o governo venezuelano estaria começando a bater cabeça com os próprios militares. E assim, se o Padrino e o Maduro forem ter uma queda de braço, quem vai ganhar o Padrino, a gente já falou isso. Finalmente, a gente vai até a Guatemala, né, em que tivemos eleições e o candidato conservador, o Alejandro Giammattei, conseguiu uma virada derrotando a candidata da esquerda, a Sandra Torres. A Sandra Torres tinha ficado no primeiro turno com 25,5% dos votos e ele com 13,9%. E no final das contas ele ficou com 57,9% e ela com 42%. Então o Alejandro Giammattei é o novo presidente guatemalteco, vai suceder o Jimmy Morales, ele que é do partido Vamos, né, que né, não precisa de tradução, é um partido de direita, um partido conservador. Ele inclusive já falou aí umas groselhas sobre população LGBT nesse sentido. Ele já foi condenado também na época que ele era do serviço penitenciário guatemalteca, por execuções de prisioneiros, né? Mas depois acabou sendo solto por as provas não serem concretas, mas ele é um defensor da pena de morte também e diz que esse é o único recurso para combater as pandilhas, né? As gangues centro-americanas. E o grande desafio dele, né, assim, em relação à pena de morte e tal, não sei como é na Guatemala atualmente. Em relação a casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, isso daí, vocês sabem, isso daí deveria ser um assunto superado. Porém, o grande desafio dele vai ser a questão do acordo com os Estados Unidos, que declara, né, a Guatemala um país seguro para terceiros, ou seja, pessoas que tenham passado pela Guatemala em direção aos Estados Unidos, que chegarem na fronteira dos Estados Unidos, aí o agente lá da migração vai falar: você passou por onde? Eu passei pela Guatemala. Então a Guatemala é um país seguro, a gente pode te mandar para lá de volta. Lembrando que se uma pessoa vai de Honduras ao Salvador por terra aos Estados Unidos, ela
tem que passar pela Guatemala. Necessariamente. A Guatemala é o gargalo ali da América Central, né? Então... Guatemala e México, né? Isso. Você pode ir pelo Belize, mas vai mais uma fronteira para você passar. Isso, e, a não ser que a pessoa, sei lá, ela pega um navio, contorne a Guatemala para ir direto pro México. Então, e aí, aprovar esse acordo, né, é uma questão bastante controversa, porque, primeiro, isso significaria que a Guatemala poderia ficar responsável por receber dezenas de milhares de pessoas deportadas dos Estados Unidos. Segundo, porque os próprios guatemaltecos que estejam em situação irregular nos Estados Unidos não querem ser deportados para a Guatemala, e a Guatemala nem pode, digamos assim, desejar toda essa população, porque a Guatemala, como vários países menos desenvolvidos, infelizmente, tem como uma parte importante da sua economia a remessa de dinheiro de pessoas daquele país que trabalham em outro lugar. E assim, quando eu digo uma parte importante, é que em 2018, cerca de 9 bilhões de dólares da economia guatemalteca foram enviados por cidadãos guatemaltecos que trabalham nos Estados Unidos. E 9 bilhões pode não parecer muita coisa, porque a gente é do Brasil e tal, mas se a gente olhar o PIB nominal da Guatemala, isso é mais que 10% do PIB do país. Tá? Claro, se a gente for para o poder de paridade de compra, aí a diferença fica um pouco menor. Mas se a gente for para o PIB nominal, é mais que 10% do PIB do país, gente. Tá? Que depende das remessas enviadas do exterior. Então é um assunto bastante divisivo, não só pela questão, Guatemala vai virar o posto fronteiriço do Trump, vai virar ali a polícia do Trump na América Central. Não, é porque você corre o risco de acabar incentivando a deportação de guatemaltecos que estejam nos Estados Unidos e que são parte importante da economia do país. Tá? Então é bom a gente ficar de olho, mas tá aí, parabéns aí pro Alejandro Giammattei como, né, novo presidente guatemalteco com 57,9% dos votos, o que dá 1.900.000 votos, né? Ou seja, né, um país de população pequena. E só para encerrar, né, no último final de semana, o presidente chileno Sebastián Piñera esteve em Lima para o encerramento dos Jogos Pan-Americanos, já que Santiago será a próxima sede, então ele estava recebendo o bastão e aproveitando a estadia no país vizinho, ele sugeriu, né, que o Peru e Chile poderiam se juntar para exportação de pisco, né, o que seria aí uma piscoplomacia, só que ele enfrentou resistência a esse tema justamente no seu próprio país, já que existe, né, essa disputa entre os dois países pela patente do pisco, vamos dizer assim, né? Ambos reconhecem como um produto característico nacional, e o senador Jorge Pizarro, da Democracia Cristã, que representa a 4ª região de Coquimbo, veio a público dizer que seria tecnicamente difícil, já que pela lei chilena o pisco só pode ser produzido nas 3ª e 4ª regiões, respectivamente Atacama e Coquimbo.